Vamos para mais uma parte dos nossos estudos de MMC e MDC. Dessa vez a gente vai falar das propriedades. Antes disso, vou só pegar o exemplo aqui. A gente vai calcular tanto o MMC quanto o MDC dos números 12 e 18. Só para a gente treinar um pouquinho. O que eu aconselho a fazer? O método prático. Ele é bem mais rapidinho do que outros métodos. A gente já viu no vídeo anterior outro método, calcular todos os múltiplos, calcular todos os divisores e achar os comuns. Isso não é problema, pode fazer assim também, mas aqui é bem mais rapidinho, tá? O que a gente vai fazer aqui? A fatoração. Então, eu vou fazer, o 12 dividido por 2 deu 6 e 18 dividido por 2 deu 9. Vou fazer uma marquinha nesse 2 aqui, porque ele dividiu os dois números, só para a gente ter essa informação. O 2 de novo, o 3 dá para dividir, o 9 não, então não vou marcar esse número. Não tem mais nenhum número par, então eu vou dividir por 3. O 3 dá para dividir por 1, 3 dá para dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Esse daqui também vou fazer uma marquinha nele, porque ele também dividiu tanto 3 quanto 9. E por último o 3 aqui, 1 e 1. Quando a gente faz isso, a gente consegue calcular direto o MMC e também o MDC. O MMC entre 12 e 18, a gente vai multiplicar todos esses fatores. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Significa que esse é meu MMC. Já no MDC, a gente vai multiplicar só quem ficou com a marquinha. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC de 12 e 18 vai ser o 6. Aí você pode estar falando assim, professora, acabei de assistir o outro vídeo e você fez diferente o MDC. Realmente, eu falei assim com você, divide só se for possível dividir os dois. Então, os dois são pares, posso dividir por 2. Aqui, um é par, outro é ímpar, então eu não divido por 2 mais, mas eu consigo dividir por 3. Aqui vai sobrar 2 e 3, não tem mais divisores comuns, a gente vai ter o 6. Qualquer um dos dois métodos tá fácil, você pode resolver o MDC por eles. Às vezes, o exercício vai pedir os dois, tanto o MMC quanto o MDC. Se isso acontecer, o melhor a fazer é tudo assim de uma vez e fazer uma marquinha. Agora, se ele está pedindo só o MDC, você ganha tempo fazendo assim. Então, você pode fazer da maneira que você achar mais fácil. A maneira que você lembrar lá na hora. Isso não é problema, tá? Mas tem que lembrar desses detalhes. Se quiser também calcular os múltiplos de 12, os múltiplos de 18, achar comum e marcar os divisores de 12, os divisores de 18, achar os comuns e marcar, também tá certo. Nesse caso aqui nem é difícil, porque eles aparecem rapidinho. 24, 36, 48 e assim por diante. Aqui, 0, 18, 36, 54 e assim por diante. Olha lá, ele já apareceu. Então, esse caso aqui nem era difícil calcular o MMC escrevendo todos os múltiplos, tá? Mas tem alguns casos que são muito chatinhos e aí é melhor você conhecer um método prático. Vamos fazer os divisores, só pra gente treinar, os divisores 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todo mundo, que o 12 faz parte da tabuada aí. O 12 está na tabuada dessa galera. O 18, 1, 2, 3, 4 não, 6, 9 e 18. Todos os divisores do 18. Lá, também não tá difícil não. Os divisores comuns, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e o 6. O MDC ali, o 6. Observe que nesse exemplo especificamente, não tem dificuldade, tá? A gente consegue ali fazer facinho, não tem nenhum problema. Qual o método que você vai usar? Aquele que você se sentir mais seguro. Você faça do método que você achar mais fácil, tá? Mas os dois métodos são válidos. Existem outros métodos também, tá? Mas começa a ficar muita informação, muita coisa, não tem necessidade. A minha sugestão é que você aprenda a usar os dois e use o que for mais fácil lá na hora da prova, na hora da questão. Agora vamos falar de algumas propriedades importantes, tá? Vou colocar aqui, deixa eu mudar a cor. A gente vai colocar as propriedades aqui
A primeira delas vai ser quando a gente tem números primos. Ah, professora, lá vem você voltando com os números primos. Mas isso aqui é uma dica bem legal, tá? Quando eu tenho números primos, ó, por exemplo, eu quero calcular o MMC de 3 e 5 ou o MDC de 3 e 5. O MMC a gente usa muito lá no cálculo das frações, nas operações com frações. Então, quanto mais regrinhas de MMC você souber para facilitar a sua vida, melhor, porque lá na frente vai facilitar muito, tá? A primeira regrinha que eu vou colocar aqui para vocês, a primeira propriedade, é que quando a gente tem números primos, você não precisa fazer a conta, você não precisa armar a continha. Você já pode fazer aqui direto, ó, 3 vezes 5, 15. Esse já vai ser o MMC, tá? Olha lá, ó, por 3, 1 e 5, por 5, 1 e 1. Olha lá, ó, já vai dar ele mesmo, tá? Então, quando for números primos, você já pode multiplicar. Isso já te poupa um tempo danado, tá? E se você quiser o MDC, ó, o MMC é só multiplicar. O MDC é sempre 1 entre números primos. Posso decorar isso, professora? Pode. Pode usar na prova, professora? Pode. Ah, isso já te facilita muito. Outra regrinha que a gente tem aqui, a gente fala assim, primos entre si. Números primos entre si. Professor, o que é isso de números primos entre si? São números que, na verdade, eles não são primos, mas entre os dois eles são. Como assim, professor? Deixa eu colocar um exemplo aqui que fica mais fácil de você entender. O MMC de 4 e 9. Olha o que acontece, ó. O 4 não é primo, o 9 também não. Mas entre os dois eles são. Como assim? Vou dar um exemplo que não é para você entender, ó. O 10 e o 15. Eu consigo um número que dá para dividir os dois? Sim, no 5. Significa que o 10 e o 15, eles não são primos entre si. Você tem que fazer o método prático, tá? O método todo. Agora, o 4 e o 9, você consegue um número que divide os dois, deixa eu aumentar aqui para você ver, que divide os dois ao mesmo tempo, o 4 e o 9 ao mesmo tempo? Não. Então, mesmo o 4 não sendo primo e o 9 não sendo primo, entre eles são. Então, quando isso acontecer, vale a mesma regra dos primos. O MMC é só multiplicar, 4, 9, 36. O MDC é sempre 1. Então, observa que aqui a gente já tira muitos números, tá? Muitas vezes vai te poupar de fazer essa continha, de fazer a decomposição. Isso aqui facilita muito a sua vida, tá? Vamos aproveitar aqui, pessoal, ó, se a gente fosse fazer o MMC, ó, por 2, 9, por 2, 1, 9, por 3, 1, 3, por 3, 1, 1. Ah lá, ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 9, 36, o MMC. E eu tampei de novo, né? O MMC é 36. Se eu fosse fazer o MDC, não tem, né? Você fala assim, ó, não tem nenhum número que eu vou conseguir dividir o 4 e o 9 ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o único número que é divisível é o 1. Por isso que ele vira o MDC, tá? Então, é importante a gente ter isso. Então, observa que aqui a gente já tirou muitos casos que a gente não vai precisar perder o nosso tempo fazendo esse cálculo, pode fazer direto. Além desse, tem mais uma regrinha. Qual que é a outra regra? A gente fala assim que são números consecutivos. E geralmente cai no caso dos primos entre si, tá? Como assim, professora, números consecutivos? Vamos fazer um exemplinho. O MMC, por exemplo, entre 4 e 5. O MMC entre 4 e 5 são números consecutivos. Cai na mesma regra do primos entre si. Só multiplicar. 4 vezes 5, 20. E o MDC, se caiu na mesma regra, entre 4 e 5, o MDC é 1. Sempre 1. Observe que até agora, ó, o nosso MDC estava dando sempre 1 nesses casos. E observe que são casos que são parecidos. Ou eles são primos, ou primos entre si, ou consecutivos. E geralmente os consecutivos são primos entre si. Tá? Para finalizar, a gente vai ver um caso aqui, vou colocar assim, ó, múltiplos. Só para você entender a ideia. Vamos de exemplo que fica mais fácil. Se eu tenho, ó, o MMC de 4 e 8, por exemplo, e o MDC de 4 e 8. Como assim múltiplo? Ó,
O 8, que é o maior, a gente consegue dividir pelo 4, que é o menor. 8 dividido por 4, 2. Quando der a divisão exata, o MMC é o maior deles e o MDC é o menor deles. Tá? Então aqui, ó, o MMC entre 4 e 8, o maior é o 8, então é o MMC. E o MDC entre os dois, 4 e 8, vai ser o 4, o menor deles. Então coloca essa observação aí, ó, maior e menor. Ah, professora, mas e os outros casos? Os outros casos tem que calcular, mas aqui já te ajuda muito. Lá na parte de fração a gente vai precisar muito de calcular MMC. Toda hora a gente calcula MMC. E você saber esses truques facilita muito a sua vida lá na parte de fração. Bom, eu encerro esse vídeo por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.